Paz do Senhor, gente, bom dia. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus por isso. E Ele é um Deus maravilhoso que tem nos conduzido em vitórias, né? Diante da dificuldade, o Senhor tem nos ensinado que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui para meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7, que nos fala assim. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Graças a Deus, esse é o nosso Deus, que não está olhando para a nossa aparência, mas o Senhor olha para o nosso coração. Graças a Deus, grande lição tiramos desta palavra, tiramos dessa passagem bíblica, porque muitas vezes nós, como ser humano, temos a tendência a olhar a aparência, né? A julgar as pessoas pelo que vemos, mas a palavra vem nos ensinando que nós não devemos julgar pela aparência, e na realidade nós não devemos julgar, porque o julgar não pertence a nós, pertence a Deus, né? Nós devemos tratar de todas as pessoas de igual modo, independentemente de como elas sejam, de quem seja, mas nós devemos sempre amar, respeitar, cuidar de todos, porque esse é o nosso dever como cristão, né? É nossa obrigação e como filho de Deus, né? Porque a palavra de Deus nos diz que não é pelas nossas vestes que nós vamos ser conhecidos que somos filhos de Deus, não é pelo o tanto de dinheiro que a gente tem, ou se não tem dinheiro, não, mas a palavra de Deus nos diz que nós seremos conhecidos, que somos filhos de Deus por conta do amor, né? Então, o próprio mandamento do Senhor vem nos dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, em todo o tempo nós devemos cuidar de todas as pessoas de igual modo, independente de quem elas sejam, graças a Deus. E nós vemos aqui uma passagem maravilhosa, porque o Senhor tem mandado Samuel ungir um rei, né? E esse rei sairia da casa de Jessé. Quando Samuel chega que vê ali Eliabe, logo Jessé pensa que este seria o ungido do Senhor. Então, nós vemos que Samuel estava atentando para a aparência, para a beleza, para a altura de Eliabe. Mas o nosso Deus não vê assim, graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Que nós também possamos, nesta manhã, abrir os nossos olhos espirituais e não venhamos olhar pelas aparências. Quantas pessoas, quantas coisas a gente acha que está certo e de repente não estão, né? Nós temos que olhar as coisas com nossos olhos espirituais, porque a Bíblia nos diz que o Senhor nos convida a andar por fé, né? A palavra de Deus nos diz que o justo viverá da fé. Então nós temos que andar por vista, não temos que andar por vista, mas temos que andar por fé. E não olhar para a situação difícil, não. Se nós formos olhar para a aparência das situações, muitas vezes nós podemos nos desanimar, mas nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus por isso. E coisa maravilhosa, quando nós tiramos os olhos da circunstância, mas botamos os olhos em Deus, nós vemos que há esperança, que há uma maneira impossível para nós, mas possível para Deus, de reconstrução, de multiplicação, porque o Senhor Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. E a nossa fé nos faz descansar no Senhor. Glória a Deus por isso. Então, nessa manhã, descansa em Deus, porque Ele é aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele vai aonde nós não podemos ir. E toda situação para Deus tem jeito, glória a Deus, porque o nosso Deus vê além da nossa aparência. O nosso Deus vê além da aparência dos nossos problemas, né? Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, nossa, esse daí não vai ter mais jeito, porque a aparência agora é que está bebendo muito, é que está se prostituindo muito, que está se drogando muito, que está fazendo tantas coisas erradas, a gente pode olhar que não tem mais jeito aos nossos olhos, porque nós estamos olhando o que está aparente às nossas vistas. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós vamos ver que tem jeito, porque para nosso Deus tem tudo um jeito. E para Deus, então, com certeza há uma porta de escape, né? Deus certamente já tem um plano de livramento para aquelas pessoas, né? Basta que cada um venha se atentar. Então, aqui nessa passagem, a gente vê claramente isso. Ali passaram-se os filhos de Jessé, né? Os 7 filhos de Jessé, passaram Eliabe, passaram Samar, e nenhum daqueles era o escolhido de Deus. Graças a Deus. Mas ali Samuel pergunta para Jessé, acabaram-se os jovens, aí Samuel fala para Jessé que ainda tem um.
que estava apacentando as ovelhas, né? Era o menor. Então Samuel fala, então nós não nos assentaremos enquanto ele não chegar. Glória a Deus. Então, até o próprio pai tinha se esquecido de Davi ali no campo, mas Deus não se esqueceu de Davi. Glória a Deus. O Senhor nosso Deus é aquele que não esquece de mim, não esquece de você, não esquece de nenhum dos seus filhos. E no momento certo, o Senhor o exaltará para a glória do seu nome, né? Glória a Deus por isso. Ali aos olhos daqueles homens, podia ser qualquer um, aos olhos de Samuel, aos olhos do pai dele, podia ser um daqueles 7. Mas Deus escolhera Davi, né? Então a escolha de Deus é algo maravilhoso e algo surpreendente, né? Muitas vezes a gente não sabe nem explicar porque o Senhor nos escolheu. Mas o amor de Deus por nós é grande e Ele tem um cuidado especial para com cada um daqueles que Ele chama. Ele chama, capacita e ali coloca no nosso coração também a fé, uma fé salvífica, né? A fé que nós temos em Deus, que não só para essa vida, mas também para a vida eterna. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. E esse amor não é só para conosco, não. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo, né? De uma tal maneira que deu seu único filho para todos aqueles que nele crêem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus amou o mundo, Deus amou todos os seres humanos, Deus amou todas as pessoas. Cabe cada um de nós entrarmos pela porta que é Jesus. Né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai não ser por mim. Então cabe cada um de nós, né? Nós que já estamos nessa porta, que já estamos nesse caminho que nos leva ao céu, que é o próprio Jesus, estamos caminhando na direção certa. E aqueles que ainda não estão caminhando nessa direção, nessa manhã eu convido que andem também nessa direção, na direção de Cristo Jesus, na dispensação da palavra. Porque só há salvação em Deus, só há salvação em Jesus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então não vamos olhar para as dificuldades, não vamos olhar para as aparências das coisas, né? Se Davi fosse olhar para a aparência do gigante, ele não enfrentaria aquele gigante. Assim como o exército de Israel estava todo ali apavorado, né? A companhia que estava com Saul. Mas Davi tinha os olhos em Deus, Davi estava em Deus, e Davi não olhara para a aparência daquele gigante, né? Tanto que nas palavras de Davi, em nenhum momento ele diz esse gigante, ele fala aquele circunciso, aquele filisteu, e quando ele vai a ele vai em nome de Deus, e ali aquele gigante cai por terra. Então não olhe para a aparência, mas olhe para aquilo que está no coração das pessoas, e olhe principalmente em todo o tempo para Deus, porque Deus é aquele que não nos deixa enganado em nenhuma situação. E ali Samuel manda chamar Davi, né? Jessé manda chamar Davi, quando Davi chega, é esse o escolhido de Deus. Então, o Senhor nos escolheu, o Senhor me escolheu, escolheu você, escolheu a todos nós para fazermos a sua obra e fazer algo maravilhoso da parte de Deus aqui na terra para a nossa geração. Então, não fique aí prostrado, né? Você que está parado, ponha-se em movimento. E aqueles que já estão em movimento, continue fazendo a obra do Senhor, que o Senhor é contigo por onde você andar, o Senhor é fiel. A palavra de Deus nos diz que Ele não nos deixa só, né? Lá no livro de Mateus 28, o Senhor nos diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. A palavra aqui nos diz que quando Jessé ungiu Davi, ali o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Glória a Deus. Coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo de Deus toma conta da nossa vida. É assim com todos nós. Quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, né? Quando nós resolvemos obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. E Ele nos conduz, nos guarda, nos livra e nos direciona, né? O Espírito Santo de Deus é Deus, né? Morando em nós, que coisa maravilhosa. Isso é lindo. Nós não merecemos, mas o nosso Deus é assim amoroso. E em todo o tempo Ele está cuidando de nós, porque a palavra de Deus nos diz que ainda demorou um bom tempo até Davi ser rei, mas a unção de Deus já estava sobre ele, glória a Deus, e a unção de Deus, a presença de Deus está sobre nossas vidas nessa manhã e vem nos abençoando, vem nos consolando e dizendo para nós mediante essa palavra, não olhe para a aparência, por mais difícil que seja o cenário, confie em Deus que vai dar tudo certo, não olhe para a aparência também das pessoas no modo de tratar, mas cuide de todo mundo de igual modo, e o Senhor continuará nos abençoando para a glória do seu nome. Vamos estar orando, Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Queremos te louvar, te bendizer e te exaltar. Te glorificar por mais um dia de vida, Deus, por tua proteção, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade para conosco. Continua conosco em nome do teu Filho amado. Dai-nos vitória. É o que nós te pedimos, Pai. Ajuda-nos a andar no teu caminho. Sim, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Que todos tenham assim um ótimo dia, a todos os inscritos, que Deus continue abençoando a todos vocês, toda a sua família. Você que chegou agora, seja bem-vindo, que Deus abençoe a todos lá no Instagram, Deus abençoe. Tenha a todos um bom dia, a paz do Senhor.